seu ventre. Muito bem. Aqui está falando de Rebeca, que ficou grávida e no ventre dela estavam gêmeos, né? Duas crianças. Shirley, gostaria de ler o versículo 25, por favor? E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Muito bem. Então, Rebeca estava grávida e nasceu o primeiro, né? Nasceu ruivo e muito peludo, né? A gente pensa assim, como seria esse menino, né? Muito peludo. Parecia um tecido, né? Tão peludo era o menino. E esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro. E vem o versículo 26. Gleide, poderia ler o 26, Gleide? E depois saiu seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, que era Isaac da idade de 70 anos, quando o gerou. Muito bem. 60 anos, quando 60, gerou Rebeca, lhe deu a luz. 60, Né? 60 anos. E quando gerou Rebeca, lhe deu a luz. Então, nós estamos vendo aqui claramente que dá para a gente já entender que nós estamos diante da história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, né? Mas eu gostaria de me deter aqui no exemplo de Esaú e de Jacó. O livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 16, fala a parte primitiva da história de Esaú e de Jacó. E eu vou me deter mais nesse capítulo 16 aqui, e baseado no que a Bíblia fala, as informações, e o que o Espírito de Profecia fala, nós temos grandes lições para tirar para nossas vidas. Nós como pessoas, são grandes lições para nossas vidas. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do comportamento dos dois. Filhos da mesma barriga, nasceram na mesma hora, né? E você vê que coisa interessante. Quando Esaú nasceu, lhe veio logo atrás Jacó segurado no calcanhar. Né? Segurado no calcanhar. Que coisa estranha, né? Duas crianças já nasceram grudadas, né, no pé do outro. Negócio estranho, né? Mas isso tinha seu significado. O Espírito de Profecia diz que Esaú ele era um homem assim. Ele gostava de fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele não acatava muito as informações que os pais passavam para ele. Gostava de fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele era um homem sem limite nas coisas. Tudo que ele fazia era exagerado. Ele saía para o mato para caçar, e lá ele não matava só duas caças ou três. Ele trazia um monte, ainda que fosse para jogar fora, mas ele era assim, sem limite. Ele era sem limite nas suas emoções, nos seus desejos, nas suas vontades. Ele não era um homem muito controlado, entendeu? Ele era sem limites. Aqui também fala que ele era um homem que tinha costumes de vida selvagem, em todos os sentidos. Vocês já viram às vezes que alguém diz assim, quando a pessoa é bruto demais, às vezes é arrogante, é um selvagem, né? Às vezes fala é um selvagem. Ele era mais ou menos assim. E ele vivia o dia inteiro por mato. Ele vivia o dia inteiro por mato. Passava o dia inteiro longe do pai, longe da mãe, caçando, às vezes cuidando do rebanho dos pais, mas todo mundo por mato, né? Ele vivia uma vida selvagem.
e era muito querido por Jacó. Jacó admirava demais Esaú, porque ele trazia as caças para o pai, e tudo que ele trazia ele oferecia para o pai. Tudo era o pai. E aqui o Espírito de Profecia fala que Esaú, ele era muito dado às coisas para o presente, o agora. Trazia caça, era só para comer, encher o bucho e aquele estilo de vida estranho, né? Desregrado, digamos assim. E ele só pensava nas coisas dos presentes, ele não pensava na coisa do futuro. Ele não estava muito preocupado com as coisas espirituais. Ele não estava muito preocupado com a responsabilidade que implicava sobre ele por ser o primogênito. Mas não nasceu os dois na mesma hora? Nas orientações de Moisés, lá no Êxodo, especialmente em Levítico, falava o seguinte, que se uma mãe tinha 2 filhos na barriga e era a primeira cria, digamos, a primeira vez que ela ia ganhar neném, o primeiro que nascesse era o primogênito. O direito de primogenitura era do primeiro que nascesse. O outro já não tinha mais, mesmo por ter nascido na mesma barriga e ter nascido no mesmo horário, mas já não tinha mais o direito. Porque não saem os dois na mesma hora, né? Saindo depois o outro. Então, o primeiro que nascesse era o primogênito. E Esaú aqui, ele era o primogênito. E o que é que significava primogênito? Significava que quando o pai morresse, todos os direitos de responsabilidade e de domínio e de administração dos bens do pai recaía sobre o primogênito. A bênção que o pai tinha para a vida espiritual, para uma família, para tudo que ele tinha, ele entregava nas mãos do primogênito. Então implicava em uma grande responsabilidade. De quem era filho Esaú? De Jacó. Quem era Jacó? De Jacó não. De Isaac. Isaac era filho de quem? Era filho de Abraão. Quem era Isaac? Era aquele filho da promessa de Abraão. Então, para Esaú, não lhe caía pouca responsabilidade em receber a primogenitura de seu pai Jacó. Seu pai Isaac. Era muita responsabilidade, só que um detalhe, ele não era muito ligado nessa questão das responsabilidades. Era um homem desregrado, sem ligar muito para essas coisas. Agora, uma coisa lhe deixava orgulhoso. Sabe o que era? É que ele ia receber das mãos do pai toda a riqueza. Isaac lhe entregaria toda a riqueza. E isso satisfazia ele, deixava ele grandão, né? Pois bem, partimos agora então para Jacó. O que o Espírito de Profecia fala sobre Jacó? Quando a gente vê Jacó na Bíblia e nas pregações por aí, Jacó, o trapaceiro, não é isso? O enganador. Aquele que trouxe um péssimo exemplo. E quando a gente fala sobre Rebeca, a gente diz a mãe falsa, que falseou outro filho. Né? Queridos, nós vamos ver nesse estudo o porquê das coisas. Aparentemente estava aí uma gama de erros sobre uma família que me parece era uma família completamente dividida. O pai gostava de um, a mãe gostava do outro. Me parece que um desprezava o outro, mas não era bem assim. Eu vou explicar para vocês por quê. Vamos falar um pouquinho sobre Jacó. Jacó era um homem ponderado, veja, ao contrário de Esaú. Era um jovem ponderado, diz o Espírito de Profecia. Ele era um jovem diligente. Aquele jovem gostava das coisas nos seus lugares, tudo certinho. Era hora do culto, Ele não ia para lugar nenhum. Era hora das responsabilidades espirituais, de fazer um sacrifício. Ele se dedicava exatamente para aquilo ali. Ele era assim, gostava de ajudar a mãe nas tarefas de casa, cuidava dos rebanhos do pai, fazia sua parte de pastoril também,
mas ele era muito dedicado e zeloso pelo serviço que ele fazia. Ele era dirigente. Uma outra coisa que ele fala, ele era participativo na família, tanto das coisas do pai como das coisas da mãe. Ele era um jovem muito paciente. Já Esaú era arrojado. Era tudo fazer as coisas tudo nas pressas, né? Tudo ao jeito dele. Jacó não, ele era paciente, né? Ele era perseverante naquilo que ele queria fazer. Já Esaú não tinha perseverança nenhuma. Tudo para ele era na hora. Se não aconteceu na hora, ele não queria mais. Deixava de mão, né? Jacó era o contrário. E Jacó era querido da mamãe. Por que isso? Porque a mãe gosta de ver o filho ali, ajudando a ela, dedicado às coisas. Então, Rebeca, ela tem um carinho especial por Jacó. Já o pai gosta de ver o filho valente, que assume as coisas, que vai lá e que quebra o pau quando tem que quebrar o pau, você entendeu? E Esaú era desse jeito. Só que na sensibilidade de mãe, Rebeca entendia que a primogenitura, se fosse jogada nas mãos de Esaú, estava tudo destruído. E além do mais, quando ela estava grávida, o anjo chegou para ela e disse que as duas crianças que estavam na barriga dela seriam duas nações. Lembra da profecia? Seriam duas nações. E que uma ia brigar contra a outra. E que o mais novo dominaria o mais velho. Receberia o direito de primogenitura. E aí? Então tudo que o pai fazia, Jacó, era preparando Esaú para receber a primogenitura. E tudo que a mãe fazia era preparando Jacó para receber a primogenitura. Quando foi um dia, vocês lembram da história? Jacó, aliás, antes de um dia dele receber, fazer a troca, né, da primogenitura, eu vou falar uma coisa para vocês. Que Ellen White diz que Rebeca conversou com Jacó e explicou para ele que o anjo de Deus tinha revelado uma profecia para ela que Esaú não seria o primogênito, que Deus não daria o direito de primogenitura para Esaú, mas que era para o mais novo, que era ele. Então Jacó já tinha isso na mente. Porém, com essas qualidades que ele tinha, ele ficou ali ansioso, esperando o momento em que ele recebia, por meio de uma cerimônia, a primogenitura. Só que aonde foi então que Jacó errou? Que ele passou a ser um trapaceiro. Um dia ele tinha feito uma comida muito gostosa, deliciosa, cheirosa, porque o bicho era um bom cozinheiro. E vinha chegando o irmão da caça do mato, morrendo de fome. Ele tinha passado o dia inteiro sem comer. Jacó foi e fez uma trapaceira a ele. Ele chegou e disse: quer comer? Eu lhe dou a comida, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Vamos trocar. Eu lhe dou a comida, você me dá a primogenitura. Seu direito de primogênito. Aí Esaú tomou aquele susto, né? Mas ele disse o seguinte: e para que é que eu quero esse direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Eu venho trazendo aqui umas cartas, mas daqui que a minha mãe pele esses passarinhos, que tire os couros desses veados e vá fazer a comida para mim, eu já morri. Então, o direito de primogenitura é seu. E naquela época, a palavra de um homem era como se fosse um documento assinado na presença do juiz, na presença de um advogado. Deu a sua palavra, já era. Estava dado. E Deus levava em consideração as palavras desse homem. E aí de quem falhasse e não cumprisse com sua palavra. E o castigo viria. Então você pode dizer o seguinte:
Mas ele disse ali que eu dou o direito de comeu o prato e esqueceu. Que primogenitura? Já bateu de fome? Não. Ele deu a palavra dele. Já era. Senão viria castigo sobre ele. Deu a palavra dele, está dado. Pronto. Pois bem, a partir daquele momento então, Jacó tinha o direito de primogenitura. Mas quando era então que ele ia receber esse direito do pai dele? Seria por meio de uma cerimônia. O pai ali faria uma cerimônia e daria a bênção de Deus para ele ser o primogênito. Né? Pois bem, Jacó, ele deveria ter esperado, ter sido paciente, para que essa profecia se cumprisse sem a intervenção humana. Todas as vezes que Deus tem um plano e que o homem interfere nesse plano, o plano vai acontecer, mas às vezes de forma desastrosa, com consequências negativas. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos ser pacientes para esperar o tempo de Deus. Porque quando a gente vai fazer do nosso modo, veja a história de Abraão. Deus havia feito uma promessa. Ele e Sara tentaram resolver o problema da promessa com suas próprias mãos. Veja no que deu. Um erro gravíssimo. Lá estava agora um neto de Abraão agindo da mesma forma que o avô. Não esperou o tempo de Deus. Não esperou o momento em que Deus faria dele o primogênito. Eu não sei qual era o plano de Deus. E nem você sabe. Porque a Bíblia não revelou. Nós não sabemos o que era que Deus ia fazer para tornar Jacó o primogênito no lugar de Esaú. Mas ele ia fazer alguma coisa. Então Jacó não precisava trapacear o irmão. Isso já deixou Esaú um tanto distante. Já eram distantes os irmãos. Porque um gostava de uma coisa, outro gostava de outra. Fazia uma coisa. Um era querido da mamãe, outro querido do papai. Isso já tinha causado uma certa divisão entre eles. Porém, a forma de culto familiar que Isaac prestava a Deus dentro da família, isso os fazia irmãos mais unidos. Uma coisa, queridos, que nós como pais não podemos esquecer. Temos que fazer o culto familiar. Ellen White diz que o culto familiar feito ali entre os irmãos, isso une a família. Pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, irmão com irmão. O culto familiar, quando ele é feito naquele momento que você separa um tempo ali, para você se unir com sua família para fazer um culto, ou de manhã, ou de noite, na hora do pôr do sol, na sexta-feira, no sábado à tarde. Ela disse que isso era de extrema importância para a família. Então, o que mantinha ainda um laço entre eles de amor e amizade eram os sacrifícios religiosos que o pai fazia junto com a família. Mas a partir desse momento em que Esaú chegou e disse: você me enganou, tomou meu direito de primogênito, ele disse: você que me deu. Eu não lhe obriguei. Você me deu o direito de primogenitura. Trocou pelo prato de comida. Agora é meu. Só que ainda existia algo que era de extrema importância, que Esaú ainda alimentava no seu coração. Era o quê? A bênção do pai sobre ele. E a bênção, quando o pai dava a bênção, recaía sobre ele riquezas, poder de Deus, poderio nas mãos, ainda que ele não fosse o primogênito mais. Mas pelo menos a bênção ele ia ter. E Jacó não ia ter bênção nenhuma. Pois bem, aqui diz o seguinte, que Jacó deveria ter esperado pela bênção do pai. Mas um prato de alimento oferecido acabou tomando o direito de primogenitura do irmão. Esaú, ele esperava pela bênção
pelo momento da bênção, pela cerimônia da bênção. Então o pai disse o seguinte um dia: disse, Esaú, meu filho, eu já estou ficando velho, os meus dias já estão contados. Faz o seguinte, vai no mato, prepara uma caça do jeito que você gosta de preparar, traz uma caça, prepara para mim, para eu comer, e quando eu comer, eu vou lhe dar a bênção de primogenitura. A Bíblia diz, o Espírito de Profecia declara que a mãe ouviu quando o pai disse isso. Ela correu ligeiro e disse a Jacó: Jacó, seu pai vai dar a bênção de primogenitura ao seu irmão hoje. Nós precisamos fazer um jeito de você receber essa bênção. Ela correu ligeiro, matou um cordeiro. Aí a gente pensa assim, eu já pensei várias vezes, mas como foi isso? Demora tanto matar um carneiro, né? Demora tanto matar um carneiro, tirar a pele, cozinhar, para fazer uma comida. É um dia todo quase, né? Mas o que a gente tem que entender é uma coisa. E para ir no mato, matar uma caça, que deveria no mínimo ser um veado, ou outro animal parecido que tivesse carne limpa, né? Por acaso não demoraria? Muito mais, né? Então a agilidade daqui foi muito maior do que a agilidade de lá. Como Esaú era muito peludo, a mãe foi e botou a pele do cordeiro aqui, em cima da pele dele, para poder enganar o pai. Ele já não tinha, a mãe sabia que ele já não tinha mais tato, já não enxergava mais. Ele perguntou: pai, aqui é a comida que o senhor me pediu para trazer. Ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou Esaú, seu filho. Mas a voz é de Jacó. Não, pai, eu sou Esaú. Deixa eu ver aqui seu braço. Aí ele pegou no braço e passou. O braço é de Esaú. Deixa eu cheirar você. Deu o cheiro do filho. Mas o cheiro é de Jacó. A voz de Jacó, o cheiro de Jacó, mas o corpo é de Esaú. O velho ficou em dúvida. Mas misturou o cheiro com o cheiro da comida. Ele sabia que tinha que dar a bênção. Foi lá e entregou toda a bênção para Jacó. Ele, por meio de quase que forçado, né, fez o irmão entregar o direito de primogenitura, porque estava morrendo de fome. E agora ele estava recebendo a bênção que era do irmão, por meio do engano. Quando Esaú chegou, que descobriu, através do pai, que ele já tinha recebido a bênção, que Jacó já tinha recebido a bênção no seu lugar, ele ficou extremamente irado. A mãe já desconfiava que isso ia acontecer. Elas tinham mandado Jacó ficar reservado em outro lugar, onde Esaú não sabia onde era que ele estava. Ele disse: tão certo quanto estou vivo agora, se eu me encontrar com meu irmão, eu tiro a vida dele. Ele ficou irado, ele disse: pai, mas não restou nenhuma bênção mais para mim. Ele disse: não, meu filho, já entreguei toda a bênção para ele. Nenhuma bênção ficou reservada para mim. Ele não. E vamos poupar os detalhes. No capítulo seguinte, Patriarcas e Profetas, capítulo 17 e 18, se concentra mais nessa outra parte da história, em que Jacó teve que viajar, teve que fugir, como ficou Esaú com o pai, ficou cuidando do pai, da mãe, viu o pai, viu a mãe morrer, longe da presença do irmão. Isso muito entristeceu o coração de Esaú. Esaú queria que o irmão estivesse ali. Dentro do coração dele, ele já tinha perdoado o irmão. Mas o irmão não apareceu, ele não tinha mais notícia do irmão.
Jacó desapareceu com uma promessa do irmão: se eu encontrar ele, eu arranco a vida dele. Ele foi com essa promessa. E o temor invadia o seu coração. E ficou lá. O tempo que ele ficou, foi enganado pelo sogro 2 vezes, foi um problemão, sofreu, para depois tomar a decisão de voltar. Nós vamos estudar essa parte hoje, porque tem uma parte muito importante nesse sermão segundo, que é o tempo de angústia, ou um tempo na angústia de Jacó. Lembram? Muito interessante de se estudar. Mas o que acontece, queridos, é que Ellen White foca aqui em uma situação que é de extrema importância. A primeira situação é que Jacó, falando de Jacó, Jacó e a mãe deveria ter esperado o tempo de Deus para receber a bênção. Não esperou. Fez com suas próprias mãos. Não esperou o tempo de Deus. Veja no que deu. Jacó não teve a oportunidade de ver a sua mãe nos últimos dias, nem ver o seu pai. Foi criar os seus filhos, a sua família, muito longe do irmão. A angústia que invadiu o coração de Jacó naquele instante nunca saiu do seu coração. Jacó nunca foi um homem feliz. Nunca. Fez o que fez, a bênção de Deus estava sobre ele, porque o pai tinha dado a bênção. E uma coisa eu gostaria de falar para os irmãos aqui, Ellen White fala o seguinte, que às vezes nós não levamos em muita consideração os nossos projetos, aquilo que a gente fala para Deus. A gente não leva muito em consideração os projetos que a igreja tem. Mas ela diz que a partir do momento que a Associação Bahia, ou a União, ou a Associação Geral, toma um voto em, digamos, fazer uma semana de oração de reavivamento espiritual, e marca lá a data. Os pastores lá, quando eles tomam qualquer decisão, eles oram em cima daquela decisão e pedem a bênção de Deus. Ela disse que a partir daquele momento Deus leva em consideração e Deus já prepara a bênção para aqueles que buscaram. E se você não levou em consideração o projeto que a igreja tinha, você fica sem a bênção. Mas muitas pessoas receberão as bênçãos. E ela diz que vai ser nenhum desses projetos que o Espírito Santo vai ser começado a derramar sobre a igreja. E muitos não levarão a sério os projetos da igreja, não receberão as bênçãos. Porque foi orado ali, foi pedido a bênção e Deus levou a sério. Ela disse que Deus leva a sério os nossos propósitos, as nossas orações, as nossas decisões, as decisões da liderança da igreja. Assim como Deus levou a sério a bênção, aliás, a bênção não, o direito de primogenitura que Esaú passou para Jacó, e como ele levou a sério a bênção que o teu pai tinha, mesmo por meio do engano, mas Deus levou a sério. Porque Deus, Jacó, Isaac, proferiu a bênção segurando na mão de Jacó. E ele dizia, para você meu filho, para você meu filho. E a bênção estava sendo proferida para ele. Se o pai tivesse dito para Esaú, Jacó não teria recebido a bênção. Mas colocou a mão sobre a cabeça dele e disse, para você meu filho, você meu filho, você meu filho. Então quem recebeu foi a bênção, foi quem? Foi Jacó. E quem era que dava a bênção? Porventura, Isaac tinha algum poder para fazer Jacó receber essas bênçãos? Não, eram por meio da palavra somente. Então, a partir do momento que ele proferiu as palavras para o filho, Deus levou em consideração e a bênção foi derramada sobre Jacó. Lembra que tudo que Jacó fazia prosperava? Lá com o sogro dele? Tudo. Por que isso? Porque a bênção estava sobre ele. Porque o pai tinha proferido e Deus levou a sério essa bênção. É certo que Jacó tinha que ter a resposta, né, de Deus.
Você vê que na viagem que ele fez, ele teve aquele sonho, né? Os anjos subindo e descendo numa escada, vindo e voltando. Ali era uma revelação de Deus para ele. Lembra das qualidades que ele tinha no início, aqui que eu li para vocês? Ele era dado às coisas espirituais, diz Ellen White. O que mais Jacó ansiava em receber o direito de primogenitura, diz Ellen White aqui nesse capítulo. O que mais ele ansiava em receber o direito de primogenitura e a bênção do pai, não era por causa dos bens que ele ia receber, não. O que mais ele ansiava era pela paz que ele ia sentir, tendo a responsabilidade de ser um servo de Deus, um sacerdote de Deus. O que mais ele queria era isso. Ele queria ter o poder do Espírito Santo na vida dele. E o que mais ansiava ele era isso. Já por parte de Esaú, o que mais ele queria ter o poder nas mãos, riqueza. Ele deixa bem claro isso aqui. E por isso que não foi passada para ele. Porque senão teria atrapalhado o plano que Deus tinha falado com Abraão. Que ele seria o precursor do Filho de Deus. Esaú não teria suficiente poder em suas mãos e nem decisão espiritual para dar a origem às estrelas que Deus falou que seria de Abraão. Pois bem, queridos, então Ellen White fala aqui o seguinte: a segunda lição, a primeira lição que nós temos que aprender é essa daqui. É esperar o tempo de Deus, né? Fazer as coisas conforme Deus quer. A segunda lição é o seguinte: é não agir por impulso, pela necessidade do momento. Por exemplo, eu estou precisando de dinheiro, meu Deus, eu preciso pagar meu dinheiro, Senhor, o homem está me cobrando, vou vender minha casa para pagar o dinheiro. Pronto, vendi a casa, paguei o dinheiro. E agora, eu vou morar onde? Agiu por impulso. Vou ter que gastar o resto do dinheiro, parte do meu salário, para pagar um aluguel, porque eu não vou poder morar na rua. Agiu por impulso. Né? Aconteceu um problema na família. Ih, eu quero saber do marido mais. Pica no pé do marido, pega a bolsa do marido, bota as roupas dentro do saco e joga lá no meio da rua e dá um chute na bunda. O marido vai, arruma outra, porque ficou magoado com a esposa, nunca mais volta para casa. De repente a mulher se arrepende. E agora? Ruim com ele, pior sem ele. O que é que eu vou fazer? Não tem mais jeito, já está com outro e se acabou. Eu estou falando da mulher, mas isso pode acontecer com o marido também. Quantos homens se separam das suas famílias e depois se arrependem amargamente, mas não podem mais voltar atrás? Passou. O tempo já passou, venceu. Não volta mais atrás. Tomar decisões precipitadas geram consequências graves na vida do ser humano. Portanto, aqui estava o seguinte: Esaú tomou uma decisão no momento de fome. Minha gente, eu estou com muita fome. Se tem aqui carne de porco, cheirosa, feijão com carne de porco, uma feijoada que está aqui recebendo, eu vou desobedecer a Deus, trair ao meu Deus porque eu estou com muita fome? Será que não tem uma banana? Será que não tem uma mamão? Será que não tem uma laranja? Será que não tem um vizinho que tem uma fruta para me dar? Um prato de feijão que não tem uma carne de porco dentro? Tem. Tinha jeito para Esaú. Mãe, me dê uma fruta enquanto a senhora prepara essa comida aqui. Tinha jeito. Ele dizia: você é um trapaceiro, pare com esse negócio. Se você quiser me dar comida, porque você é meu irmão, me dê que eu estou com fome. Mas para que esse negócio está falando de primogenitura, como é que você quer que eu troque minha primogenitura por um prato de comida? Uma coisa aqui do momento, uma coisa que vai para a eternidade. Cadê que ele pensou nisso? Aqui está a declaração de Ellen White. Que ele era um homem que agia por impulso, humanamente, era coisa do momento para ele. O que era eterno para ele não dava muito valor, não. É por isso que Jacó recebeu a bênção no lugar dele. O pobre trapaceiro, que é tão mal falado, mas tinha no seu coração o desejo de ser fiel a Deus. O coração de Jacó era para Deus. Fez errado? Fez, mas era para Deus. E é que a gente precisa aprender, queridos, que o que é do momento, às vezes não vale a pena. Isso são atalhos para a vida. E nem sempre o atalho dá certo.
Aqui tem uma frase que ela fala o seguinte aqui, Esaú não dava valor às bênçãos da primogenitura, mas ele queria as riquezas que implicava ao receber a primogenitura. Vocês entendem? Para ele implicava muitas riquezas o direito da primogenitura, mas ele não estava preocupado com a responsabilidade da primogenitura. Não estava. E por isso que não recebeu. Por isso que não recebeu. Uma outra coisa que fala aqui que nós temos que aprender, olha. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Veja o que ele diz aqui o seguinte, para a gente finalizar, que ele diz assim, olha. Muitas vezes Deus e os céus são desprezados por causa do nosso apetite. Uma pancada no nosso rosto aqui, viu? Muitas vezes Deus e os céus são desprezados por causa do nosso apetite. Eu estou com fome. Eu quero. Eu era no restaurante. Eu não estava em casa. Eu não estava com carne de porco, eu estava com muita fome. Eu comi. São desculpas. São desculpas. São coisas que às vezes a gente desonra a Deus, fere os céus e fere o próprio Deus, por causa do meu apetite. Nós precisamos ter o poder do Espírito Santo em nossas vidas para controlarmos as diversas áreas da nossa vida. Que sejam sentimentos, que seja sentimento de raiva, de ódio, de amor, atração, seja lá o que for. Tudo tem que ser subjugado ao poder do Espírito Santo. Tudo. Porque se a gente der asas soltas, as nossas vontades, os nossos desejos, sabe Deus aonde é que nós vamos parar. Quando olhamos, já fizemos o que é errado, já damos mau testemunho, já estragamos a nossa vida. E aí está a dificuldade e o problema. Tudo tem que ser subjugado à vontade de Deus. E aqui fala o seguinte, que Deus ele dá tempo para tudo. É por isso que lá em Eclesiastes fala que há tempo para tudo. Há tempo em que a tentação bate mais forte, há tempo em que a fome bate mais forte, há tempo em que a necessidade bate mais forte, há tempo que há falta das coisas, e há tempo que há abundância das coisas. Mas nem na falta, nem na abundância, nem no pró, nem no contra, a gente pode esquecer que temos que honrar a presença de Deus em nossas vidas. De forma nenhuma. Se nós esquecermos disso, estamos ferrados. Não vamos alcançar a salvação. Porque provações virão. Pode ter certeza. Provações virão. Poucas ou muitas, mas virão. E Satanás, ele não brinca. O projeto e o desejo dele é de derrubar os filhos de Deus. Nós precisamos estar de pé. Porque se nós não estivermos de pé, cairemos. E ai daquele que cai. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Se nós não estivermos com Deus, cairemos e ficaremos prostrados sem se levantar. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que o Espírito Santo enriqueça a nossa mente com o poder dele, para que tenhamos as decisões verdadeiras, para observarmos aquilo que é de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, nesse momento eu vou pedir a que sejamos assim vitoriosos por meio dele. Amém? Amém. Oremos. Santo e amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem tido paciência conosco, tem trabalhado em nossas vidas. Pedimos que nos capacite a obedecermos a tua palavra. Amém. Que não venhamos, ó Deus, a fazer como Jacó fez, em querer adiantar as coisas, sem que elas tenham chegado o seu tempo. Pedimos que nos ajude também a não fazermos como Esaú, a não darmos valor àquilo que tem valor, a não darmos prioridade àquilo que não precisa de prioridade. Precisamos da tua sabedoria, do poder do teu Espírito. E isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor conceda a cada um de nós. Pedimos que nos conceda um sábado na tua santa presença. Possamos honrar e glorificar o teu santo nome.
Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.